assuntos que normalmente num culto, numa pregação, assim, não tem, a gente nunca vai ter tempo de conversar assim tão, de uma forma tão clara, tão objetiva e explicada, né? Agora aqui a gente tem tempo, então vamos aproveitar a vitória, que é a evidência da regeneração. A regeneração é um milagre invisível e justamente por essa razão origina duas dificuldades sérias. Qual é? Primeira, ela tem a ver com os crentes professos que não são crentes verdadeiros. O que é crente professo? Eu sou crente, eu estou na igreja. Eles afirmam que são nascidos de novo, porém, eles continuam vivendo no pecado, atraindo uma fama para a igreja. A segunda dificuldade tem a ver com os crentes verdadeiros que chegam a duvidar da sua experiência de salvação. Eles suspeitam constantemente que suas lutas nas tentações e sua falta de perfeição parecem indicar que nunca receberam a sua nova natureza. Vivem espiritualmente frustrados e com dúvidas desnecessárias. Então vamos falar sobre esses dois pontos. Como uma pessoa pode saber se ela ou qualquer outra está verdadeiramente regenerada? A resposta acha-se no fato de que, embora o milagre da salvação seja invisível, ele é manifesto na vida da pessoa através de vitórias e de frutos espirituais. Então, nós temos a vitória sobre o mundo, né? João declarou que o que é nascido de Deus, ele terá vitória sobre o pecado. Vamos ver lá em 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembra que a gente fala que a gente tem três inimigos? O mundo, o diabo e a carne. O diabo a gente vence biblicamente dizendo, chegue-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós. O mundo está aqui. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a terceira é a carne. O que a Bíblia diz sobre a carne? Foge. Não enfrente. Foge. Então, se eu tive vitória até hoje e outras pessoas, mas é porque não enfrentaram a carne, fugiram. Foge desses desejos, foge. E significa o quê? Sai de perto, se afaste, enfrentou, achou que eu não vou pecar. Já pecou aí. Porque acha que não vai pecar, porque acha que é forte. Mas a Bíblia diz, diga o forte, eu sou fraco. E diga o fraco, eu sou forte. Porque quando você acha que está forte, aí o inimigo te pega. E quando você acha que está fraco, você tem mais cuidado, você vigia mais. Você fica mais cuidadoso, né? Mas quando você acha que é forte, você relaxa. Né? Você, aí não acontece comigo, não. Pá! O que aconteceu? Você achou que você era forte. E enfrentou, não se enfrenta. Bom, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse versículo nos assegura que o poder divino da regeneração ele é suficiente para vencer qualquer poder maligno do mundo. João declarou mais o quê? Filhinhos? Vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E por que a gente vence os falsos profetas? Porque aquele que está em nós é maior do que está no mundo. E ao mesmo tempo, a eficácia do poder da regeneração depende da nossa fé e, portanto, nossa comunhão amorosa e confiança em Cristo. Nossa comunhão amorosa, isso é, o que é comunhão amorosa? É você gostar de estar perto. Né? Não é, o namorado não é assim? Né? Gostar de estar perto. É comunhão amorosa. Tem prazer em estar perto.
e confiança nele. Ok? E a luta contra o pecado. Muitos crentes sabem que o que é uma vida vitoriosa, mas quando estão em luta contra as tentações e o pecado, eles começam a duvidar da sua experiência de salvação. Esses crentes precisam reconhecer que a sua muita luta contra o pecado é o quê? Prova da presença da natureza divina em seu interior. Ele está resistindo ao pecado. A luta é porque está resistindo. Então é uma prova de que o Espírito Santo está ali, né? Que teve início com o quê? A regeneração. O crente fiel tem paz com Deus, mas ao mesmo tempo ele enfrenta luta contra as tentações. Jesus mesmo falou, no mundo a gente ia ter aflição. Então, anteriormente à regeneração, antes de acontecer isso, a regeneração, o homem era inimigo de Deus, vivia em paz com o mundo e com o pecado, né? Depois de receber a nova natureza divina, ele está em paz com Deus, mas não se sente mais à vontade com o pecado. Antes de sua conversão, ele ficava, às vezes, sob a convicção do Espírito Santo, que o Espírito Santo convencia ele do pecado, da justiça e do juízo. Mas depois de que ele se converteu, o Espírito Santo agora faz parte do seu próprio ser, que convence continuamente de atos e pensamentos pecaminosos. Muitas vezes vem um pensamento, o Espírito Santo te mostra e fala assim, oh Deus, me perdoa porque eu estou pensando isso. Ou então atitudes pecaminosas, você fala, não, mas não posso fazer essas coisas. Então ele produz o fruto dele em nós. Gálatas 5:22, né? A razão básica, pois, da luta do crente contra o pecado é a existência de duas diferentes naturezas num só corpo. A velha natureza, que já reinou como seu senhor, ela deseja continuar asseverando sua autoridade sobre a nova natureza e que está em rebelião contra a outra. A inclinação, né, para a carne e inclinação para o espírito. Então essa guerra entre essas duas naturezas não terminará até que a natureza pecaminosa seja completamente removida do crente. Aonde vai ser? Por vir. É com a glorificação. Então esse fato, no entanto, não deve ser motivo de desencorajamento. Sabe por quê, amados? Cristo nos capacita a viver agora mesmo de maneira vitoriosa. Por isso que você tem que falar para você mesmo, eu dependo 100% de Jesus. É a vitória sobre o pecado. Embora lutemos contra tentações dia após dia, nós nunca devemos admitir derrota, porque o poder de Cristo, no poder dele, nós podemos ser vitoriosos. Okay? Vamos ler Romanos 6, 12 e 13? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, a Deus como instrumentos de justiça. Então pronto. Então Paulo diz, não deixa reinar, não deixa que isso aí te domine, tá? Mas, porque se você deixar dominar, você vai obedecer às suas paixões, você vai cometer os pecados que a carne quer. Mas você se oferece a Deus como ressurreto dentre os mortos. Fala assim, eu não sou mais, eu sou novo nascido, eu sou nova criatura, eu não posso viver dessa forma. E você glorifica a Deus e apresenta Ele como instrumento de justiça. Nós já falamos da vitória sobre a tentação e o pecado, mas ainda há uma pergunta difícil que precisa de uma resposta. O que acontece com o soldado cristão tropeçar na batalha certo dia e o inimigo tira a vantagem da sua queda? Uma resposta clara encontrada na Bíblia que declara o quê? Que o soldado caído deve o quê? Confessar o seu erro, o seu pecado, levantar-se com forças espirituais renovadas para voltar a enfrentar o inimigo.
que ele diz aqui em 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De alguma forma, igrejas, muitas vezes descuidadamente, elas confundem o tombo de um soldado na batalha com sua rendição completa ao inimigo. Isso é, pecou aí, agora já... Né? Então, o soldado cessa de ser soldado somente depois que perde a vontade de lutar e se rende completamente ao inimigo como prisioneiro. Acabou. Agora, o crente regenerado, sua salvação não depende de que ele seja perfeito na batalha espiritual. Se fosse assim, a salvação seria um mero jogo, seria apostar com grande risco que no momento da morte ou do arrebatamento do crente, só haveria nele perfeição, não havendo um só pecado presente. Como da nossa natureza espiritual, já temos a tendência de, assim que o Espírito Santo nos convencer do pecado, assim que fala assim, você pecou, você fala, oh Deus, me perdoa, pronto, você não quer aquilo, aconteceu, me perdoa. Então, se houver arrebatamento, Deus não vai permitir nada disso permanecer ali para te impedir de você ir embora. Ao contrário, vai te lembrar e você vai se arrepender, aí ele te leva. E vai dar Deus sempre dá oportunidades. O fato de um soldado cair não significa que ele já é um prisioneiro derrotado. O próprio fato de não ser derrotado por um pecado, mas quer confessá-lo para ficar firme contra o inimigo, comprova o quê? A natureza divina ainda reside nele, apesar de ter levado um tombo. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não se arrepende. Ele pode ter remorso, porque ele tem medo das consequências que vai ter do pecado, sofrimento. Muitas vezes o ladrão rouba ou faz um crime e ele vai preso. Então ele não sente, se ele for um bandido mesmo, ele não está arrependido. Ele sente remorso, porque o remorso, ele está com medo do que vai acontecer com ele. Puxa, se eu não tivesse visto, não ia acontecer isso comigo. Mas ele não está arrependido de ter feito. Então, o crente, se ele não se ele não se arrepende do pecado, ou ele quer continuar pecando, apenas sente medo do castigo, da punição, então ele realmente não é um convertido. Porque o convertido, ele não quer mais pecar. O desejo dele é não querer mais levar tombo, não. Agora, não devemos confundir a verdadeira natureza da salvação pela graça com a ideia humanista de que a salvação se obtém mediante a perfeita obediência à lei. Tal padrão de obediência perfeita faria com que o crente se regenerasse quase que diariamente durante a vida inteira. Cada vez que fosse perdoado, regenerado e salvo, seria mais uma vez colocado na corda bamba da perfeição para ali andar equilibrando-se precariamente até o tombo seguinte. Isso é, como no passado, né? Havia sacrifícios diários, porque todo mundo que ia levando um animal para justificar o pecado, para sacrificar. Quando Cristo morreu na cruz, acabou isso. Depois que você recebeu a Cristo, você é nova criatura. Por isso que precisa viver essa nova criatura. A verdadeira salvação pela graça não exige demonstração de equilíbrio numa corda bamba. Pelo contrário, a verdadeira salvação pela graça, ela provê um caminho bem iluminado que conduz ao céu. Embora estreito, nesse caminho há espaço para um homem caminhar. No caso de tropeçar, não despencar para a morte. O homem não é salvo apenas por andar no caminho, mas sim por permanecer na luz que é Cristo. Enquanto andar na luz, não se desviará do caminho. Falando aqui estritamente da vida cristã como um caminho, ainda que no outro sentido, Cristo é o próprio caminho, né? O apóstolo João declarou que um crente pode andar na luz e ter necessidade de purificação dos seus pecados, né? O que ele diz lá no João 7? 1 João 7? Se porém andarmos na luz, o sangue de Jesus, seu
E ele acrescentou no versículo seguinte que ninguém está isento do pecado. Né? Que ele diz aí em João 8? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, com isso, não estamos ressaltando aqui o fato de que a salvação pela graça significar tolerar o pecado na vida do crente. Pelo contrário, os casos de pecados são o quê? Exceção e não regra para o crente. Lembra a gente falando? O pecado na sua vida, na minha, tem que ser acidente. Acidente você não programa. Acidente você não diz, hoje eu vou sair de casa, vou bater ali na esquina, vou bater no carro. Acontece. Ok? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tá? Ele resiste. Agora, o crente não são perfeitos, mas o pecado sempre será um elemento, o quê? Estranho, insuportável. Entendeu? Quer dizer, você pode até dar uma escorregada, mas aquilo vai te causar um mal-estar, porque você não é mais desse mundo, você não pertence mais a esse poder do pecado. Você está livre, e você, por um descuido, aconteceu, você faz, mas lá dentro você está dizendo, não quero isso. Então isso já é o Espírito Santo trabalhando, né? Conclusão. A regeneração, portanto, nada tem a ver com o que a pessoa faz, mas sim com o que ela é. Entendeu, amados? Você não faz as coisas certas para ser. A gente não dá fruto para ser. A gente dá fruto porque é. É igual o pé de limão, pé de laranja, pé de mexerica, de bicana. Ela dá porque ela é. Uma árvore má não pode dar fruto bom, como uma árvore boa não pode dar fruto mau. E 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que se já somos nova criatura, e se está em Cristo, nova criatura. Apesar disso, o crente não é perfeito, porque a sua velha e a sua nova natureza constitui o quê? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Lembra que Paulo disse? O querer de fazer o certo está em mim, mas eu faço o mal. E ele ainda falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, ele diz. O relacionamento entre o crente e o pecado pode ser comparado a de um cordeiro na seguinte ilustração. Vamos ver aqui, ó. Uma criança que foi criada na cidade, com 4 anos de idade, o pai dele foi levado a uma fazenda. E é mostrado ali na fazenda um cordeiro e um porco. O pai explica-lhe a diferença entre um e outro. Ele falou, como que você sabe qual é o cordeiro e qual é o porco? Porque a criança não conhecia ainda. Então o pai responde, o cordeiro, por sua natureza, não gosta de sujar-se de lama. Ao passo que o porco, ele gosta muito disso, pela sua natureza. A natureza dele é assim, né? Você pode pegar um porco, igual eu já vi japonês aqui, andar com um porco na cordinha, igual um cachorro assim, né? Eu já vi isso aí. E eles têm o porco como se fosse um cão de estimação, né? Mas é só soltar ele perto de uma lama, pode estar perfumado, com um lacinho e tudo. Deixa ele ver uma poça de lama para ver. Ele já vai lá e né? Então, é a própria natureza. Agora, você pode dizer qual é o cordeiro e qual é o porco? Bom, um dos animais estava chapinhando numa poça de lama, ao passo que o outro estava fugindo da lama
que estava sendo agitada, procurando limpar-se das manchas que caíam sobre si, né? Embora houvesse lama nos dois animais, a criança podia facilmente distinguir qual dos animais, pela sua própria natureza, detestava ficar sujo. Entendeu, amados? A nossa natureza velha é o porco. A nossa nova natureza é o cordeiro. A gente pode até ser respingado, mas a gente ainda não deseja. Ok? Detesta ficar sujo. 6:15. 16. 17 a 18. C. E a vida frutífera, ela é uma evidência da regeneração. No texto anterior, nós aprendemos que o novo nascimento ele é evidenciado por uma nova atitude a de repúdio ao pecado e a da vitória sobre a tentação. Nesse texto, nós vamos ver que o novo nascimento também se manifesta como uma nova atitude para com Deus e sua justiça. Atitude essa de amor, de devoção a Deus, glorificando dessa maneira. Então, amados, uma das coisas que você pode ajudar a você a fortalecer na hora da tentação é dizendo: eu não quero pecar porque eu posso deixar envergonhar a igreja, envergonhar minha família, eu ficar com vergonha. Eu não quero pecar porque o pastor pode saber, a igreja pode descobrir. Eu não quero pecar porque eu não quero entristecer o coração de Deus. Quando as coisas são feitas para Deus, de nós para Deus, fica mais fácil você vencer. Quando é feita por causa de pessoas, uma hora você faz. Então, lembra que eu falei, eu contei o testemunho de quando eu andava correndo e um dia eu, lá numa estrada em Nagano, Deus falou comigo, foi: meu servo, não é por causa de sua esposa, não é por causa do guarda, da multa, não é por causa do radar, é por mim. Eu olhei para a missionária minha e falei: nossa, que vergonha que eu passei agora. Eu falei: o quê? Assim, Deus falou comigo agora aqui. Que eu falei para ela assim: olha, pode ter certeza de uma coisa, a partir de hoje, eu vou andar dentro dos limites da velocidade, não vou mais ultrapassar. E 300 quilômetros depois, quando a gente chegou aqui, ela falou assim: ufa, a primeira vez que eu viajo sem levar susto. Graças a Deus que ela teve uns 40 anos para esperar até acontecer o milagre. Mas veja, depois disso, amados, tudo mudou. Eu entendi. Não é por causa das pessoas, não é por causa do guarda. Não é... Antes a gente costuma andar fazendo a coisa errada. Quando você vê um guarda, a polícia já não fica apavorado. Diminui a velocidade e já fica preocupado com a velocidade que está tendo ali, já olha. Depois que você faz isso, você não tem mais problema, você está dentro do normal. Então você não tem mais medo de polícia, não tem mais medo de ser parado, não. Você está... Se acontecer alguma coisa comigo hoje, assim, de errado no trânsito, eu vou fazer por descuido, por algum motivo. Então isso não vai me trazer um peso, né? Mas é interessante que isso ajuda, fortalece você, que você fala assim: não, eu não vou fazer, não é por causa de Deus, eu não quero entristecer meu Deus. Isso fica tão evidente, amados, depois disso, tudo começou a mudar. Eu mesmo, por exemplo, desde quando cheguei no Japão, há 20 anos atrás, né, 21 anos, eu, toda vez que renovava a carta, nunca conseguia ouro, porque sempre tinha uma multa, né? E eu falei: agora que eu vou fazer 70 anos, eu ia ter que renovar a carta com 70, tem que renovar.
E eu tive que fazer uns testes a mais ali, provar que a gente estava enxergando direito, estava ouvindo direito. Porque a gente já é considerado velho, né? A gente não quer ser, mas acaba sendo, né? Aí no final, eu não tinha nenhuma multa, fiz o teste. Quando eu fui pegar minha carta, recebi o cartãozinho que estava lá, ouro, carta ouro. Pronto. Falei, depois de 70, que o outro já pega logo um selinho, né? Selinho de velho, para colocar atrás. Eu peguei a carta ouro, excelência. Por quê? Porque eu não quis desagradar o coração dele, e ele abençoou a minha vida até nessa hora. Então isso que é um exemplo para vocês, gente, para cada um de nós. Nunca pense que se fazer alguma coisa certa ou errada, não vou fazer por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do pastor, por causa da igreja, não. Não faça para não entristecer o coração de Deus. Você vai ver como você tem muito mais força, muito mais poder, porque o próprio Espírito Santo vai se alegrar com isso e ele vai te ajudar nessa vitória contra o pecado. Amém? Árvore de justiça. A nova vida que tem lugar pela regeneração pode ser comparada a uma semente plantada no coração, uma semente toda especial que faz brotar uma árvore de justiça. Vamos ler Isaías 61:3? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você entendeu? Aqui, veja bem, ornamento, lhe deu ornamento por cinza, quer dizer, enfeites, agora em vez de cinza, em vez de ter que se arrepender. Óleo de gozo, trocando pela tristeza, agora você vai ter alegria, gozo. Vestido de louvor por espírito angustiado. Então, agora antes o espírito vinha angustiado com medo, agora louva, glorifica, a fim de que se chame árvore de justiça ou carvalho de justiça em outras traduções, plantação do Senhor, para que o que aconteça? Ele seja glorificado, entendeu? A nossa vida cristã, obediente, glorifica a Deus. Glória a Deus. Então, a fase final desse versículo declara que o propósito dessas árvores é o de dar frutos que glorifiquem a Deus. Notemos que o Novo Testamento destaca esse mesmo alvo para os crentes, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Que Deus Deus de antemão preparou. já preparou. Então, você entendeu? Já está preparado. É só você ir a Ele e dizer, agora me guia por essas obras que o Senhor já preparou para mim. Conforme indicam esses versículos, o propósito principal da regeneração não é apenas o homem vencer o pecado, o qual traria vergonha para o nome de Deus, mas produzir frutos espirituais que glorifiquem o seu nome. Porque a nossa vida ser uma glorificação para o nome do Senhor. E Jesus falou que pelos seus frutos o conhecereis. Então as boas obras, elas produzem, boas obras não produzem salvação. Né? Então não queira achar que as boas obras vão salvar você. Nem tampouco é um meio de assegurar essa salvação ou mantê-la. No entanto, estão integradas à vida do crente, porque não lembra que Deus preparou as obras para nós fazermos? Então, essas obras então serão feitas como evidência que somos uma pessoa regenerada, que vive para Cristo praticando a justiça. Então, Cristo comparou as boas obras do crente a bons frutos e declarou que o crente pode ser identificado pelos bons frutos produzidos. Semelhantemente, o descrente, ele é identificado pelos maus frutos da sua vida. Vamos ver Mateus 7, 16 e 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Agora, tem uma palavra de cautela aqui, que é verdade que o crente pode ser identificado pelos frutos da sua vida, mas aqueles que elegem a si mesmos como os fiscais de frutos, fariam melhor se deixassem que Deus medisse o padrão de produtividade de cada um. Nem todo crente produz a mesma quantidade ou qualidade de fruto. Então, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, não vamos julgar as pessoas pelo que ela produz. Então, não somos fiscais, deixa Deus fazer isso. Nós vemos, está dando fruto, glória a Deus. Qual o fruto está dando? Cada um dá o fruto que pode, mas o fruto bom, né? Porque esse 100, 30, 60 e 30 por um é fruto bom. As boas obras são fruto do Espírito. Bom, nem tudo que parece ser fruto espiritual resulta de uma vida dirigida pelo Espírito. Toda pessoa pode produzir o tipo de fruto ou de boas obras parecido com o do crente. Conforme acontece no âmbito físico, ocorre também no âmbito espiritual. Nunca devemos julgar um fruto pela cor da sua casca. Uma lima pode ter exatamente a mesma aparência de uma tangerina, mas quanto a paladar, são bem diferentes entre si. Quais são, então, as distinções que identificam o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo explica que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é admirável que tenhamos aqui mais atitudes do que ações do fruto do Espírito. Outras referências bíblicas declaram que o fruto da vida do crente é a sua atitude de bondade, né? De justiça e de santidade. Certamente, esses atos visíveis, como evangelizar, servir, contribuir, adorar, exortar, etc., provém também do Espírito, mas são apenas os sinais externos do fruto do Espírito, assim como a casca e o formato fazem parte da evidência de um fruto. Bons atos indicam o fruto do Espírito, e o da carne depende se os motivos foram gerados pelo Espírito ou por interesse. Então, no caso, uma pessoa pode produzir um fruto que parece do Espírito, mas é da carne, mas é um fruto que ele fez porque aprendeu, porque viu, acha que é certo, é bom e faz. Por essa altura surgiu uma pergunta: mas por que o fruto do Espírito parece tão limitado ou imaturo na vida de alguns crentes? A resposta podemos obter com outros exemplos, observando os frutos. Nenhum fruto amadurece de um dia para o outro. A maturação leva tempo. Em certas fases de processo de amadurecimento, o fruto pode estar pequeno, talvez bem azedo, né? Semelhantemente na vida do crente, alguns aspectos do fruto do Espírito talvez estejam bem maduros, ao passo que outros podem estar pequenos e em desenvolvimento. Pela graça e pelo poder de Deus, cada crente pode crescer e atingir o quê? Maturidade espiritual, quando então todos os aspectos do fruto do Espírito estarão plenamente desenvolvidos na vida dele. Então, será evidente, será visto, não precisa falar, né? O que Pedro diz aqui, antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora, o que a Bíblia recomenda? Examinai-vos a vós mesmos. Muitos crentes criados dentro da igreja se preocupam pelo fato de não lembrarem o momento exato em que aceitaram Jesus. Quando alguém lhe pergunta se são crentes, responde: fui criado na igreja. A palavra que temos para essas pessoas é que para elas não precisam lembrar da data exata que foram salvas ou sejam nascidas de novo. Por outro lado, ninguém é salvo só porque pertence à igreja, ou cresceu na igreja, ou nasceu na igreja, né? Ou é de uma família cristã. Essas pessoas, elas têm que perguntar a si mesmas:
qual é a minha experiência pessoal de salvação com Cristo agora? Você entende? Nossos filhos têm que ter essa experiência. Cresceram na igreja, muitas vezes estão acostumados, sabe falar a língua dos crentes, né? Sabe falar evangeliquez, sabe proceder e tal, mas eles precisam ter um encontro pessoal com Cristo. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho, ok? E essas pessoas devem perguntar a si mesmas, né? Essa experiência pessoal, minha vida está mesmo toda entregue a Cristo? Eu pertenço de fato a Cristo? Há evidência sólida de conversão na minha vida? Então essa pergunta a pessoa vai fazer ela mesma. E lá em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz o quê? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós Então, mesmos. é a pessoa se questionar. 19 A. 20 B. 21 A. 22 D. Bom, o símbolo da regeneração terminando. A igreja observa duas importantes ordenanças. Quais são? Santa Ceia e batismo nas águas. Ao participar da Santa Ceia, o crente relembra a morte de Cristo na cruz. E no ato do batismo, relembra o seu sepulcro. A Santa Ceia ressalta o perdão, ao passo que o batismo ressalta a separação da vida antiga. Morreu para o pecado, morreu para o mundo, ok? Então, a sua morte é separação e ressurreição para uma nova vida. Algumas igrejas têm a tendência de considerar o perdão sem darem a ênfase necessária à separação do pecado, mediante o poder que habita no crente. Essa tendência se evidencia no costume de se aspergir água na criança pequena que não tem consciência da importância do batismo. Ao invés de batizar por imersão adultos ou crianças, crentes que atingem a idade da responsabilidade da razão, né? Porque o batismo significa um sepultamento, uma morte, e ele tem que ser sepultado mesmo, enterrado na água, depois levantado, que simboliza a ressurreição com Cristo para uma nova vida. A verdade central, então, da regeneração é que o crente é o quê? Uma nova criatura, que foi separada do seu passado e introduzida num novo futuro. Paulo disse o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o ato do batismo é por imersão, é um símbolo visual do crente, afirmando que o quê? Morreu para a velha vida e agora? Aí que está escrito em Romanos 6,4, né? Pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo também compara o simbolismo do batismo com a ilustração de Noé e o dilúvio, né? Assim como o dilúvio levou de roldão o passado de Noé, isso é tudo da vida passada de Noé, a sua vizinhança, tudo acabou. E dando uma nova oportunidade de recomeçar a sua vida. Então, o batismo em água é a figura da anulação do nosso pecado, do nosso passado, a transição para a nova vida mediante o poder da ressurreição de Cristo. Então, aqui ele fala, o Pedro fala sobre isso aqui também, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes. Acordava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, qual figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, vamos ver cuidadosamente que esses versículos não dizem que a água regenera. Que tem muita gente que pensa que assim que é batizado é para salvação e para perdão de pecado. Não. A água, no caso de Noé,
e do crente é um símbolo da morte, não da vida, nas expressões figurando o batismo e não sendo a remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Nesse versículo aqui, o apóstolo Pedro está explicando que o batismo é apenas um ato simbólico e que é tão inútil quanto um simples banho se não for acompanhado de quê? Então, é sempre que eu falo no batismo, para quem for batizar, quem for batizado por nós sabe disso. Ele fala assim, ó, se não houve essa mudança interiormente em você, eu vou levar um pecador enxuto para a água e trazer de lá um pecador molhado. Não mudou nada. Porque o batismo não tira pecado. Mas o batismo, ele confirma que o crente é um testemunho público de que o crente morreu para o pecado e para o mundo. E ressuscitou para uma nova vida em Cristo, né? Jesus mandou ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo de João, ele serviu para introduzir o batismo de Cristo. Na obediência daqueles crentes antigos ao batismo de João, podemos ver um padrão, segundo o qual todos os crentes devem seguir. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram, receberam o batismo. Todo o povo que ouviu, né? E até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Então notemos que pelas suas ações que eles reconheceram o quê? A justiça de Deus. Ou seja, eles declararam que Deus era justo e reto nos seus mandamentos, o que equivale a dizer que eles tinham até então andado errantes nos seus pecados. Houve um segundo grupo que não recebeu o batismo de João. E a Bíblia declara acerca dessas pessoas, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, em outras palavras, a rejeição do batismo por eles era equivalente ao quê? Agora, o batismo não é regeneração. Ele por si mesmo não resulta na regeneração da alma. É um ato simbólico, demonstrando que a regeneração já ocorreu na vida da pessoa. Um homem pode ser salvo sem ter sido batizado. Qual o exemplo da Bíblia que vocês têm? Uma pessoa que não foi batizada e foi salva? Ladrão da cruz, né? Mesmo assim, a Bíblia não diz que o crente pode escolher entre ser ou não ser batizado, mas claramente afirma que deve ser. Se, pois, o batismo não é parte integrante da salvação, como explicamos o que o evangelista diz? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, em primeiro lugar, notamos que esse versículo fala da salvação sobre dois aspectos, um positivo e um negativo. O batismo é mencionado, mas quando escreve sobre aquilo que causa a condenação, Marcos não diz, quem porém não crer e não for batizado será condenado. Ele não diz isso, mas ele simplesmente, quem porém não crer será condenado. Então, uma pessoa que não quer se batizar, ela não está crendo. Ah, mas eu creio em Jesus, não preciso ser batizado. Mas se você crê em Jesus, Jesus mandou se batizar, então você não está obedecendo. Está rejeitando, se rebelando contra o ensino bíblico. Em verdade, existem outros versículos que o batismo está associado ao recebimento da salvação, tais como Atos 2,38, 22,16. Mas ao considerarmos esses versículos, devemos notar que na igreja primitiva o batismo era realizado quando? Quase imediatamente, quando a pessoa aceitava Jesus, né? Nós temos exemplo no dia de Pentecostes. Nós temos exemplo em Samaria, o eunuco da rainha de Candace, que Filipe batizou ali na hora, e o carcereiro. Né? Mas tem igreja que faz isso ainda? Tem. Só que hoje, como você sabe que a pessoa realmente aceitou, quando ela faz o discipulado aqui, ela... agora eu entendi. Agora, eu não julgo errado se a pessoa quer se batizar na hora.
A Bíblia não fala quanto tempo tem que demorar para ser batizado. Só que como a gente tem essa regra, se a pessoa já creu em Jesus e já tem o desejo de se batizar, então ela já está salva. Porque mesmo que não se batize se Jesus voltar, ela está salva porque o desejo já estava no coração dela, ela estava obedecendo. Ao passo que aquele que é crente, que está na igreja e diz, eu não vou batizar porque eu não quero compromisso, esse está se rebelando contra uma ordem. Então esse realmente ainda não está salvo. Porque ele não aceita o que a Bíblia diz. Aí esse pode estar em perigo. Mas aquele que está sendo discipulado para se batizar, igual você vai no hospital, quantas pessoas já orei? Dá para tirar a pessoa do hospital e 2 horas depois ela ia morrer? Então, ela aceitou Jesus e está salva. Então, não tem essa coisa de que tem que batizar agora. Lá na nossa igreja em São José, eu me lembro que a gente batizou pessoas tiradas do hospital, né? Veio lá, tudo até com fralda, tudo, né? E puseram na água, e depois ia entrar todo mundo, né? E ali aquela água ficou meio que, né, manchada, tinha até a fralda, devia ter urina, alguma coisa, já pensou? Então não tem essa necessidade. Se a pessoa crê em Jesus, ela está salva. Agora, se a pessoa crê em Jesus, está na igreja e não quer batizar, aí já é uma coisa. É o seguinte, você pergunta, por que você não quer batizar? Se eu vou batizar, depois o pastor pode me disciplinar, o pastor pode. Mas quando você é crente, você está na igreja por causa não quer mais a vida de pecado. Você acha que se você não batizar, você pode fazer a coisa errada? Não tem sentido. Isso acontece muito com filho de crente, com certa idade da razão e vai passando. E a gente não pode obrigá-los, você tem que deixar eles decidir, porque, como nós falamos, o filho de crente é pior do que aquele que aceita Jesus, porque ele tem que ter essa convicção, ele tem que ter essa experiência pessoal para ser batizado. E eu falava para meus filhos, olha, vocês são filhos de pastor, mas vocês têm que ter experiência pessoal. O pai nunca vai obrigar vocês a batizar, mas quando vocês souberem entender o que é batismo, vocês podem pedir, a gente batiza. E eles batizaram quando quiseram, quando eu não, eu quero batizar. Então, muito bem. E é isso que nós vimos, né, irmãos? Essa lição aqui foi difícil, né? Assim, para a gente dar de uma vez só, mas graças a Deus já acabou. Agora nós vamos para as perguntas e fazer o teste hoje, né? O teste da semana passada e desse, né? Da justificação e agora da regeneração. E a semana que vem vai ser a adoção, né? Adotados como filhos, né? 23, 24. E o resto tudo? C. 28. B. A 24 é E. Sim, senhora. Tem igreja que considera que a separação do pecado são as que batizam em água. Não tem nada a ver. A conversão é que batiza, que separa do pecado, né? Na regeneração. Bom, 29, 30, B, 31, C, 32, C e 33, A. Muito bem, vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Abençoa os teus servos agora que vão fazer esse teste, dá-lhes sabedoria, graça, para que eles possam, ó Deus, ter assimilado no coração essas verdades e depois também colocar em prática na vida e ajudar outros. No nome de Jesus oramos. Amém.